Olá pessoal, como é que vai? Hoje será a nossa primeira aula de Deep Learning. Eu vou mostrar para vocês os conceitos iniciais, a história e quanto a utilização de GPU auxiliou bastante e ajudou muito a evoluir. No final, vocês vão conhecer algumas plaquinhas para lidar com GPU, Deep Learning dentro do IoT. Aproveite! Bom pessoal, primeiramente boa tarde, eu sou o Francisco Calaça e hoje eu vou apresentar para vocês a implementação de convolução utilizando CUDA. O artigo no qual eu vou trazer para vocês, eu vou fazer uma contextualização da CNN, depois uma contextualização da arquitetura CUDA, depois a gente vai discutir os resultados e aí vamos chegar a uma conclusão, vamos discutir as conclusões. Antes de mais nada, eu me baseei em outras fontes além do artigo. E aqui a gente vai utilizar mais algumas informações. Como, por exemplo, o artigo que deu origem à LeNet, que é aquele primeiro ali. O artigo que deu origem à AlexNet, que é esse aqui, ó. Depois nós vamos ver um comparativo interessante do framework TensorFlow, GPU versus CPU. E também esse outro artigo aqui que fala sobre algoritmos rápidos para redes neurais convolucionais. Alguns desses, inclusive, são referências do primeiro. E para fechar também tem a ImageNet, que é um site que contém uma base de dados para a gente fazer teste de visão computacional. E tem essa competição que é a ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge, que é no qual onde a AlexNet ficou bastante famosa. Bom, vamos lá. Primeiro, vamos contextualizar a rede neural convolucional, que também é encontrado na literatura pela sigla CNN, Convolutional Neural Network. O primeiro indício de que as redes neurais convolucionais surgiram foram lá por volta de 94, onde surgiu a LeNet, nesse artigo aí. E a ideia da LeNet foi utilizar convoluções sobre convoluções e no final um classificador simples para que a gente pudesse reconhecer caracteres. A ideia da LeNet era, dado um caractere, ela classificar que caractere que é esse aqui. Nesse artigo, inclusive, mostra o caminho todo de como isso foi possível. Aqui eu vou fazer um breve resumo. Mas é interessante para quem está querendo enveredar na área de inteligência artificial, mais basicamente Deep Learning, aqui esse artigo é uma leitura sugerida. Traz bastante termos para entender os próximos artigos que virão. Bom, a ideia é justamente utilizar uma outra base, que nessa época ainda não existia a ImageNet. Essa base, quem já usou, deve ter visto lá que existem vários caracteres manuscritos, escritos de N formas diferentes, e a ideia é classificá-los. Por exemplo, aqui nós seres humanos sabemos que aqui em cima tudo é 0. Lá embaixo, no próxima linha é 1, depois é 2. Mas isso para um computador nós sabemos que não é uma tarefa tão trivial quanto para nós seres humanos. Então o LeNet, em 94, se baseou nesse desafio, nesse trabalho. Aqui nós temos os resultados que a LeNet alcançou. Em 94, ela já tinha uma taxa de erro muito pequena, na casa de 1,7%. Lembrando que em 94, e isso é uma coisa muito importante de salientar, não existia GPU. Em 94, as CPUs que existiam eram lentas. Então, lá naquela época já era um grande avanço. Mas, olhando a história hoje, foi o maior avanço que foi possível dar até aquela época, porque de 98 a 2010 não houve muito progresso. Houve um período, um gap aí nos algoritmos de inteligência artificial relacionados com reconhecimento de padrões. Foi que em 2012 surgiu a AlexNet. A AlexNet, ela tem o nome do seu criador, que é esse cara aqui, Alex, que publicou esse artigo, esse paper em 2012, e os resultados foram fantásticos. Os resultados recolocou as redes neurais no circuito novamente.
todo aquele gap, aquela hibernação que nós tínhamos, ressurgiu em 2012 graças a esse artigo. E aqui eu coloquei a competição, a ImageNet, que foi onde o artigo ficou famoso, o assunto ficou famoso. Aqui está um diagrama da AlexNet, que é extraído do próprio artigo do Alex. Aqui vocês podem perceber que é parecido com a LeNet, lá do 94. A diferença principal da AlexNet com a LeNet é que a AlexNet ela utilizou os GPU, já em 2012 era possível, e no caso em específico nós tínhamos a GTX 580 que foi utilizado. Esse uso de GPU possibilitou um maior rendimento, um rendimento significativo, e eu vou explicar isso por quê daqui a pouco, quando a gente for entender melhor esses cálculos. E ele também adicionou alguns detalhezinhos a mais. Mas basicamente a AlexNet é a ReLU, a LeNet, desculpa. Basicamente a AlexNet é a LeNet melhorada. Basicamente. Então ele se baseou nisso daí. Voltando aqui na AlexNet para a gente entender melhor, ela começa com a primeira convolução com aqueles filtros ali, são aqueles lá mesmo. Se você baixar o código do Alex lá no GitHub, você percebe aqueles filtros convolucionais ali que são os primeiros. São imagens 11 por 11 por 3 cores. E aí eu aplico a imagem primeiramente nesses filtros. No final, na última camada, o algoritmo de classificação utilizado pela AlexNet é o Softmax, que utiliza também aquele sistema ali. Eu tenho várias entradas, pesos para cada entrada, eu somo os pesos, tem uma função de ativação, pode ser um sigmoide ou uma tangente hiperbólica. A única característica aqui é que o sigmoide vai do 0 a 1 e a tangente hiperbólica a gente tem do menos 1 a 1, isso vai a gosto do desenvolvedor. E aí eu tenho a função step que vai dizer se pertence ou se não pertence àquela classe. Essa camada na AlexNet é chamada de fully connected, ou seja, conectada totalmente. Porque, na verdade, todas as saídas das convoluções são conectadas a várias saídas softmax. Então, na verdade, aqui eu mostrei apenas uma. Mas a AlexNet tem mais de 4.000 conectadas entre si para classificar, né, 4.000 classes. Eu estou arredondando, é 4.000 e pouco, 4.096 classes. Bom, aqui eu tenho outras convoluções, é só por curiosidade, aquela dos filtros que eu mostrei para vocês é a primeira convolução, é o primeiro filtro convolucional, os primeiros filtros convolucionais aplicados, mas a terceira, quarta, quinta são aplicados outros filtros convolucionais na expectativa de obter textura, obter objetos, são outros filtros, não são os primeiros. A AlexNet utilizam várias convoluções até chegar na última etapa, que é a etapa de classificação. Bom, depois da AlexNet, ela reinaugurou o momento que nós estamos vivendo hoje. O momento das redes neurais convolucionais e tudo que foi desenvolvido a partir das redes neurais convolucionais. A gente tem chamado isso comercialmente de Deep Learning. Porque por ser possível agora adicionar várias camadas, e era esse o grande desafio, né? Porque inicialmente adicionar várias camadas eu tinha um problema do aprendizado, e quanto mais camadas pior ficava para aprender e às vezes até eu perdi o aprendizado. O gradiente de aprendizado ele se perdia. Depois, com a LeNet, surgiu o problema do processamento. Ele já utilizava convolução, já foi uma ideia boa, mas em 94 não tinha computador suficiente para dar o passo. E aí a AlexNet juntou isso e já no período de 2012 foi possível ter resultados fantásticos, resultados bastante satisfatórios. Após a nossa demonstração das redes neurais convolucionais, vamos falar um pouquinho da arquitetura CUDA, que é também, né, junto a esse momento que as redes neurais convolucionais viveu, é um momento que ela também ganhou um brilho maior do que só os gamers, só o processamento visual, no qual comercialmente até então era o ganha-pão do pessoal da NVIDIA. Ganha-pão do pessoal da NVIDIA até então era o quê? Vou vender para gamers, vou vender para jogos.
E aí, com a necessidade, com a possibilidade de eu utilizar isso em outros sistemas, comercialmente surgiram então outras aplicações. E aí entra, né, essa arquitetura SIND, SINT e SMT. SMT basicamente é o que a gente tem visto hoje na NVIDIA, que é uma mesclagem da SIND e SINT. Só para que a gente faça um review sobre isso, né, que eu coloquei um código simples que está lá no Hello World do programação GPU em C, que é a soma de dois vetores. É interessante que quando eu vou somar dois vetores, utilizando um algoritmo padrão, normal, que a gente aprende lá no beabá da programação, a gente faz um for. A gente faz um for e aí a gente percebe que para cada elemento do vetor a gente vai fazer a soma. Isso, para quem passa o primeiro período de programação, fica óbvio. Nas SMT, eu vou fazer isso sem loop. Eu vou pedir para cada thread fazer o cálculo, é o mesmo cálculo aplicado a dados diferentes. Então, por exemplo, aqui eu vou ter aquela jogada ali do cálculo do índice, que justamente vai pegar, vai pegar em consideração qual que é o ID do bloco, qual que é o ID da dimensão e o ID da thread, o ID do bloco, o ID da thread e a dimensão que estou trabalhando. Isso vai me dar qual é o índice exato de dados, ou seja, a posição no vetor de dados que aquela thread está trabalhando e ela vai operar. Então quer dizer que num único passo, numa única instrução, eu posso somar um vetor. Qual o tamanho do vetor? O tamanho possível que a placa tiver de threads. Então, nesse sentido, eu ganho em relação a essas contas que eu mantenho a quantidade, as instruções em relação a esses algoritmos que eu tenho, instruções repetidas, aplicadas a dados diferentes, isso é fantástico, isso resolve significativamente o problema. Aqui, nós temos aqui um diagrama que exemplifica esse código aqui. Aqui nós temos o host, que de fato entenda como o computador. Aqui eu tenho o device, que entenda como a placa de vídeo, a NVIDIA, propriamente dito. Eu acho que com o passar do tempo vamos ter que parar de chamar de placa de vídeo, processamento gráfico, porque não é necessário mais isso. Hoje a gente aplica isso sem ser vídeo, né? E aqui eu tenho a separação, que dentro dessa placa, desse device, eu tenho grids, cada grid tem blocos e cada bloco tem threads. Isso vai depender do modelo da placa, esses parâmetros. Dominar esses parâmetros é fundamental para que você consiga construir o programa que funcione da melhor forma possível naquele device. Bom, uma vez tendo utilizado o CUDA, surge então a junção do que mais é feito lá nas redes neurais convolucionais, que são convoluções, com o processamento many-core. É importante dizer que a convolução é um problema trivialmente paralelizável. Você não precisa quebrar muito a cabeça para paralelizar a convolução. E para quem não está acostumado com convolução, vamos aqui entender como é que funciona esse cálculo. Basicamente eu tenho aqui a imagem, entenda aqui que é a imagem. Aqui é o meu filtro convolucional, que nesse caso em específico é 3x3, mas poderia ser outra matriz. E aqui eu vou calcular o valor desse pixel. O valor desse pixel eu pego essa matrizinha 3x3 da fonte, multiplico elemento a elemento, observe aqui, ó, menos 1 com 3. Então é menos 1 do filtro com 3. 0 com 0, 0 com 0. 1 com 1, então 1 com 1. Menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Assim, 1 a 1, depois soma tudo. O resultado dessa operação é a convolução desse kernel nesse pedacinho aqui, que dá esse valor aqui. Só para contextualizá-los, lá em visão computacional e um pouco antes de visão computacional, que é processamento de imagens, convolução é largamente utilizado. Hoje, quando você vai aplicar um filtro gaussiano, um filtro de média, suavização, todos aqueles filtros que a gente vê muito no Photoshop, no GIMP, eles aplicam convolução em cima de imagens. Então, isso não é novidade, isso faz parte lá da disciplina de processamento de imagens. O que a gente vai fazer é aplicar a convolução com filtros específicos e pegar essa informação para aplicar nas redes neurais convolucionais. No caso do problema de paralelizar a convolução, um pequeno desafio só que temos é o fato de, por exemplo, vamos pegar C2, para calcular C2 eu preciso de entender o valor prévio desses elementos aqui, ó. B1, C1, todos eles vão afetar C2.
Então, é só programar no algoritmo a ordem em que nós vamos executar as convoluções de forma paralela. A ideia é separar a imagem em linhas, né, e fazer com que cada linha execute numa ordem específica. É claro que a gente sabe que, em se tratando de threads no mundo paralelo, a gente não tem esse domínio de saber quem executa em qual ordem. Então a jogada é ir lá e dominar exatamente qual é o índice de cada thread que vai ser executado a cada momento. Esse é o pequeno desafio, eu diria que é pequeno, na hora que vai se implementar a convolução em programação paralela. Aqui eu tenho os resultados, né, os resultados a partir de um benchmark realizado com GeForce GTX 860M, com 4 GB de RAM, né, CPU versus GPU. O host ele tinha 16 GB de RAM, 2 pentes de 8 GB. Né, que a gente percebe que quando duas camadas de convolução, o azulzinho é a GPU, o tempo que a GPU gastou, o vermelhinho é o tempo que a CPU gastou. Com 4 camadas, o aumento aqui a gente percebe que é pequeno em relação à GPU, mas é significativo para a CPU. Então, escalar GPU na convolução é fantástico, é um problema bom de resolver. Aí hoje nós temos várias implementações que utilizam GPU com redes neurais convolucionais. Aqui para citar alguns, os mais famosos, o TensorFlow da Google, o CUDA Convinet, que é o framework que o Alex desenvolveu lá na AlexNet, o Theano, que é do DeepLearn.net, o Torch, que é esse framework baseado em Lua, ele utiliza a linguagem Lua, Decaf, que hoje ele está descontinuado e fundiu-se ao projeto chamado Café, que está aí a referência dele, o CUDNN, que é da própria NVIDIA, a NVIDIA tem um framework para lidar com redes neurais convolucionais, e o FBFT do Facebook, que também é um framework que você pode utilizar para lidar com redes neurais convolucionais e também dá suporte à GPU. Aqui são os devices que eu não poderia deixar de dizer, como eu gosto muito de pesquisar programação embarcada, sistemas embarcados, né? O meu sonho de consumo agora são esses dois, NVIDIA Jetson, que é uma plaquinha quase do tamanho do Raspberry Pi, e o Tinkerboard também, ambos têm GPU, ambos rodariam TensorFlow, ambos daria para colocar sistemas inteligentes, redes neurais convolucionais em dispositivos embarcados. Como conclusão, né, a gente pode tirar que a convolução é facilmente paralelizável em GPU. É um problema trivial. Atualmente, as redes neurais utilizam largamente convolução. Existem hoje vários devices que implementam convolução, né, de diversas marcas no mercado, né? A principal é a NVIDIA, que nós já sabemos, mas hoje a gente percebe que existem outros players querendo surgir, principalmente para o mercado de dispositivos móveis, né? E o mercado de GPU está aquecido. Agradeço a atenção de vocês, esses aqui são os meus contatos, caso vocês queiram informações a respeito. Muito obrigado.